Para se comunicar externamente, todo sistema embarcado utiliza seus pinos como entrada e saída de dados. Eu sou Alexandre Lima e você está no canal ALT. Hoje vamos conhecer as portas paralelas do microcontrolador PIC. Até o presente momento já estudamos a memória flash, o registrador de instruções, o decode, o time generation, onde entra o oscilador, o program counter, a pilha stake, a memória RAM, os dois registradores de endereçamento direto e indireto da memória RAM, os tipos de reset, a unidade lógica aritmética, o registrador W, o timer 0. Nessa aula vamos estar falando sobre as portas paralelas e os dois multiplexadores que se encontram nesse diagrama. Aí os pinos de I/O. Temos um porte A, formado por RA0 ao RA4. E temos o porte B formado do RB0 ao RB7. O R é de register ou registrador. Portes de I/O. Possui duas portas paralelas chamadas de porte A e porte B. São 13 pinos de I/O com controles individuais. O porte A tem apenas 5 pinos. O porte B tem 8 pinos. Possui alta corrente Sync in Source, vamos ver o que é isso. 25 mA para a corrente Sync por pino e 25 mA também para a corrente Source por pino. E alguns pinos possuem a função multiplexada, como interrupção, com os pinos RB0 e também do RB4 ao RB7. E como vimos na aula passada, utilizando o pino RA4 para o contador do timer. Ligado à porta paralela temos o registrador 3A, que configura o porte A, temos o 3B, que configura o porte B, e ainda temos o registrador Option Reg. Esse configura os resistores de PUAP internos. Registrador Option Reg. O bitset chamado RBPU, ele configura os resistores de PUAP que fica no porte B. Colocando 1 nesse bit desabilita os resistores de PUAP e colocando 0 você está habilitando os resistores de PUAP. Para entendermos o conceito de resistor de PUAP e também de pull-down, aí está um exemplo básico. O pull-down, ou seja, puxar para baixo, é colocado um resistor ligado ao terra. O pino do microcontrolador ele recebe esse 0 volts o tempo inteiro e assim que pressionarmos o botão, aí sim vem os 5 volts e vai para o pino. É para evitar a flutuação do pino, então tem que se colocar ou um pull-down ou um pull-up, como vamos ver no slide em seguida. Mas o conceito do pull-down ou pull-up é para isso, para deixar sempre uma tensão fixa no pino de entrada ao qual vamos trabalhar no microcontrolador. E aí está o resistor de PUAP, onde a alimentação de 5 volts fica no pino o tempo inteiro e assim que acionarmos o botão, aí sim jogamos o 0 volts no pino. Mas o pino ou ele vai ter a tensão do VDD ou vai ter a tensão VSS através do botão. Internamente, aí está o diagrama bloco aqui do pino RB4 ao RB7. Está aqui o bit do Option Reg chamado RBPU. Ele é ligado em uma porta NAND, onde ele tem um inversor em sua entrada. Então, como ele é acionado com 0, ele vira 1, e com o 3
ele também é 1, ele é gerado 0 na saída, já que é uma porta NAND, e como aqui é um MOSFET de canal P, ele é acionado, e aí é ativado o resistor de PUAP. Então, podemos ver que não basta apenas configurarmos o resistor, o bit do Option Reg chamado RBPU. O TRIS ele tem que estar configurado como entrada também, caso contrário, o resistor é desabilitado. Isso vale também para os bits de 0 a 3 do porte B. Da mesma forma como foi aqui, é aqui. Precisa do 0 no bit RBPU e também do TRIS configurado como entrada. Está aqui um exemplo simplificado para o entendimento. Está aqui o bit do Option Reg, RBPU, e o TRIS-B. Está o MOSFET e o PIN. Então, se você configura 0 no RBPU e o bit 3 for configurado como entrada, ou seja, 1, vamos ter aqui na saída o 0, como é canal P, esse MOSFET, aí sim ativa o resistor de PUAP. Então o controle praticamente é um controle individual bit a bit. Ele tem esse circuito aqui em cada pino do porte B. Então não basta o RBPU se configurar uma vez só, colocando o 0 você já está habilitando o resistor de PUAP, porém se o TRIS-B for configurado como saída em um dos pinos, aquele pino é desabilitado o resistor de PUAP. Registrador TRIS-A. Do bit 7 ao bit 5 não é implementado, já que ele possui apenas 5 bits, do bit 0 ao bit 4. Aí você configura a configuração individual dos pinos do porte A. Colocando 1, você está configurando como entrada, e colocando 0, configurando como saída o porte A. Buffer Tri-State. É daí que vem o nome do registrador TRIS-A, TRIS-B. O que é um buffer Tri-State? É um buffer que tem 3 pinos, onde tem uma entrada de controle, tem a entrada de dados, saída de dados e a entrada de controle. Esse aqui é ativo com 1, mas temos também o ativo em 0. Vocês vão entender isso aqui quando estivermos falando do registrador propriamente dito. Mas é bom fixar que um é ativo em 1, o outro é ativo em 0. Está aí o exemplo, os dois buffers, onde um é ativo em 0, o outro é ativo em 1. Vamos entender isso aqui. Colocando 1 no TRIS, o que acontece? Ativa-se o buffer de cima, já que esse aqui é ativo em 0, e aí ele é configurado como entrada, já que o sinal vai ser passado por ele. Caso o TRIS for colocado 0, aí é ativo o buffer de baixo, e aí o sinal sai do microcontrolador para o pino. É por isso que tem esses dois buffers, isso em cada pino dos portes. É configurado como saída. Registrador 3B. Do bit 0 ao bit 7 é uma configuração individual dos pinos do porte B. Como podemos ver, o TRIS-A configura o porte A e o TRIS-B configura o porte B como entrada ou saída. Colocando 1 define como entrada o bit individualmente e colocando 0 define como saída. Mais uma vez aí, os dois buffers e o pino. Colocando 1, estamos configurando como entrada, já que ativamos o buffer de cima. Aí o sinal vem do pino para dentro do microcontrolador. E colocando 0 no bit, vamos estar configurando como saída o microcontrolador. Aí o sinal sai de dentro do microcontrolador para o pino. TRIS-B e porte B. Está aqui o exemplo, o RBPU, como vimos, o que ativa o resistor de PUAP, o buffer de saída, e aqui está o buffer de entrada. Ele passa por esse flip-flop e aí vai para o databus. Da mesma forma aqui. Aqui temos os resistores de PUAP
Temos o buffer de saída e o buffer de entrada. Corrente sync. O que seria a corrente sync? É quando vem da alimentação e entra num microcontrolador. É chamado de corrente sync. Segundo o datasheet, cada pino ele suporta 25 mA. Na corrente source é quando você tira a alimentação do microcontrolador e essa alimentação vai para o terra. Então, quem alimenta o circuito, ou seja, um LED aqui fora, é o microcontrolador, chamado de corrente source, que sai do microcontrolador para o circuito. Também suporta 25 mA. E temos, por fim, o multiplexador. Vimos que no nosso diagrama bloco ele tem dois multiplexadores, onde os multiplexadores têm duas entradas e uma saída, tanto o da memória RAM quanto o da unidade lógica e aritmética. Como é que funciona o multiplexador? Tem multiplexadores com muito mais entradas, mas no caso do nosso microcontroller apenas duas entradas. Temos a entrada A e a entrada B, e temos apenas uma saída. Aí temos um bit de controle apenas, já que se trata de duas entradas. O bit de controle, se for 0, ele habilita a entrada B, e se for 1, esse bit de controle, aí o que vai sair na saída é a entrada A. Então é dessa forma que trabalham os multiplexadores.